Testes de fones de ouvido, lado esquerdo, lado direito. Hoje na aula 3 a gente vai estudar o conceito de campo elétrico. Mas para isso a gente precisa retomar a aula passada, que foi onde a gente estudou o conceito de força elétrica. Lembrando que força elétrica é uma interação entre cargas elétricas e essa força pode ser ou de repulsão ou de atração. Para a gente retomar isso então, a gente vai colocar uma carga elétrica positiva fixa bem no centro. Agora, ao redor dessa carga elétrica positiva fixa, eu vou posicionar diversas cargas positivas móveis. Ou seja, a carga que está no meio não pode se mexer e as carguinhas que estão ao redor dessa podem se mover. O que vai acontecer com essas cargas? Como cada uma dessas cargas móveis é positiva e a carga que está no centro também é positiva, essas cargas móveis vão sofrer uma força de repulsão. Como a que está no meio não pode se mexer, apenas as cargas que estão em volta vão se mover. E elas vão se mover da seguinte maneira. Muito bem, como a gente já previa, tem uma força elétrica de repulsão e essas cargas são jogadas para longe. Mas agora uma pergunta. Se tivesse só uma carga ali no centro e eu não colocasse nenhuma das outras cargas ao redor, ainda ia ter força elétrica? A resposta é não. Como a gente já viu, a força elétrica precisa de duas cargas para que ela exista. Mas agora, quando a gente tira as cargas dali, fica alguma coisa naquele lugar? Se eu tiver uma única carga elétrica isolada em algum ponto, sem nenhuma outra carga ao redor, não tem força elétrica. Mas eu sei que se eu colocar alguma outra carga ali, essa outra carga vai sofrer força elétrica. Então, para explicar esse fenômeno, a gente diz que ao redor de uma carga existe um campo elétrico. Logo, quando eu posiciono uma carga em uma região onde existe um campo elétrico, essa carga vai sofrer uma força elétrica. Assim como a força elétrica, campo elétrico também tem uma equação, um conjunto de relações entre grandezas físicas que explica a intensidade desse campo em diferentes pontos. Quanto mais perto a gente estiver da carga geradora do campo elétrico, mais intenso vai ser esse campo elétrico. E essa relação é com o quadrado da distância, assim como é com a força elétrica. Por exemplo, digamos que eu meço o campo elétrico em determinado ponto. Aí eu tento medir esse campo elétrico numa distância 2 vezes maior em relação à carga geradora. Como eu estou 2 vezes mais distante da carga geradora, o campo elétrico vai ser 4 vezes menor. Se essa distância for 3 vezes maior, o campo elétrico vai ser 9 vezes menor. Exatamente como acontece com a relação da força elétrica. Quanto maior for a carga geradora, maior também será o campo elétrico gerado por ela. Além disso, o campo elétrico é diferente dependendo do meio onde a carga elétrica se encontra. Quanto maior for a constante eletrostática de um meio, maior vai ser o campo elétrico gerado pela carga que se encontra nesse meio. Como a gente já viu, dependendo onde eu coloco a carga elétrica no campo, em relação à carga geradora, a direção que a força elétrica vai ter vai ser diferente. Para a gente representar as diferentes direções que uma força elétrica pode ter ao redor de um campo elétrico, a gente criou o conceito de linhas de campo elétrico. De maneira mais simplificada, essas linhas de campo mostram a trajetória que uma carga elétrica teria ao ser posicionada ali. Lá no primeiro exemplo, que a gente botou uma carga positiva fixa no meio e várias cargas móveis ao redor, essas daqui foram as direções que a força elétrica teve para cada uma dessas cargas. Essas trajetórias que as cargas elétricas tomaram nos mostram basicamente o desenho das linhas de campo elétrico nessa região. A representação dessas linhas fica mais ou menos assim.
Sempre que eu colocar uma carga positiva em um campo elétrico, a direção da força que essa carga elétrica vai sofrer é a mesma direção para a qual aponta a linha de campo elétrico naquela região. Muito bem, mas se eu tivesse uma carga positiva no centro e ao redor eu posicionasse diversas cargas negativas que podem se mexer, o que aconteceria com essas cargas negativas? Vamos ver o exemplo aqui. As cargas negativas são atraídas pela carga positiva que está no centro. Ou seja, a força elétrica que cada uma delas sofre vai na direção contrária em relação ao que aconteceu com as cargas positivas. Para explicar isso em termos de campo elétrico, a gente diz que a carga negativa posicionada em um campo elétrico vai sofrer uma força na direção contrária das linhas de campo que se encontram naquela região. Agora, se eu colocar uma carga negativa fixa no centro, o que vai acontecer com essas cargas positivas? Vamos dar uma olhada. Para explicar isso em termos de campo elétrico, a gente diz que as linhas de campo elétrico geradas por uma carga negativa apontam em direção à carga negativa, ao contrário do que acontece com as linhas geradas por uma carga positiva. Então, as linhas de campo elétrico geradas por uma carga negativa vão ficar da seguinte maneira. A direção dessas linhas de campo também é coerente quando eu coloco cargas negativas ao redor dessa carga negativa no centro. As cargas negativas móveis vão ser repelidas pela carga negativa fixa, ou seja, essas cargas vão sofrer forças na direção contrária das linhas de campo elétrico. E aqui terminamos a aula 3.